Você já imaginou lagos se formando no meio do deserto mais árido do mundo? O Saara, com suas paisagens infinitas de areia, foi recentemente palco de algo inesperado. Chuvas intensas que transformaram dunas em pequenos oásis. Como isso é possível? O que está acontecendo com o clima da região e quais segredos estão sendo revelados por essas águas? No vídeo de hoje, vamos explorar esse fenômeno fascinante e descobrir como a natureza do deserto está se reinventando. Fique até o final para entender as mudanças incríveis que estão moldando o maior deserto do planeta. Mas antes de tudo, inscreva-se no Fronteiras da Curiosidade e explore fatos surpreendentes sobre ciência e além. Não perca nenhum vídeo, ative o sininho e venha explorar com a gente. No coração do Saara, uma das regiões mais áridas e hostis do planeta, um fenômeno surpreendente começou a se desenrolar. Recentes chuvas causadas por uma anomalia climática que os meteorologistas ainda estão investigando resultaram em precipitações intensas, algo raro para essa área que registra algumas das menores taxas de chuva do mundo, com médias que variam de 1 a 3 centímetros anuais, dependendo da região. Essas chuvas, em vez de evaporar rapidamente sob o sol escaldante, se acumularam em depressões naturais entre as dunas. Esse acúmulo de água deu origem a lagos temporários, transformando momentaneamente partes do deserto em oásis efêmeros. O impacto dessas formações é mais do que visual. A água, elemento escasso por ali, provocou uma explosão biológica rara. Sementes de plantas adaptadas ao deserto, que podem permanecer em estado de dormência por anos, começaram a germinar com uma velocidade impressionante. Algumas dessas espécies, como o Tribulus terrestris e o Salsola foetida, surgiram como tapetes verdes que pareciam impossíveis de aparecer em meio à aridez. Isso acontece graças a um mecanismo chamado germinação oportunista, que permite que essas plantas aproveitem ao máximo as raras chuvas para completar seu ciclo de vida em questão de dias ou semanas. Além das plantas, esses lagos formaram um ecossistema temporário que atraiu uma variedade de animais. Aves migratórias, que utilizam o Saara como rota para atravessar continentes, encontraram nessas águas uma parada inesperada, onde podiam se alimentar e descansar. Espécies como o flamingo menor, Phoeniconias minor, que geralmente se desloca em busca de corpos d'água, foram avistadas nesses lagos, uma visão quase surreal em um ambiente tão severo. Esses novos habitantes temporários trouxeram consigo mais do que vida, trouxeram uma questão urgente. O que causou essa precipitação incomum? Os climatologistas levantam a hipótese de que essas chuvas estejam relacionadas ao fenômeno da oscilação do Atlântico Norte, NAU, uma variação natural na pressão atmosférica entre o Atlântico Norte e o Ártico, que pode alterar padrões de vento e precipitação no norte da África. Em anos de NAU negativa, há maior chance de chuvas invadirem o Saara a partir do Mediterrâneo, um fenômeno que, apesar de raro, tem se tornado mais frequente nas últimas décadas. Mas a formação desses lagos levanta uma pergunta maior. Será que estamos testemunhando um fenômeno passageiro? Ou isso pode ser o prenúncio de mudanças climáticas mais profundas na região? À medida que as águas se acumulam e formam lagos temporários no deserto, algo fascinante acontece com o próprio solo do Saara. O terreno, que parecia apenas um mar de areia infinita, começa a revelar suas camadas ocultas. Abaixo da superfície arenosa, há uma mistura complexa de sedimentos que, em contato com a água, se transformam e liberam nutrientes que ficaram presos por décadas. Esse processo, chamado lixiviação, faz com que minerais como o potássio e o magnésio, essenciais para o crescimento de plantas, se dissolvam e se tornem disponíveis para a vegetação que brota quase magicamente após as chuvas. Além disso, as temperaturas no Saara, que podem variar brutalmente entre o dia e a noite, desempenham um papel crucial nessa transformação. Durante o dia, a evaporação da água é intensa, mas à noite, o ar mais fresco retém a umidade, permitindo que a água permaneça mais tempo no solo. Esse ciclo cria uma dinâmica única, permitindo que esses lagos temporários durem mais do que o esperado e ofereçam condições adequadas para o florescimento rápido da vegetação. O surgimento desses lagos também afeta a fauna local de maneiras inesperadas. Espécies de insetos, anfíbios e pequenos mamíferos, que são raramente vistos ou se escondem por longos períodos, reaparecem. Por exemplo, sapos da espécie
bufo-mauritânicos, que podem permanecer enterrados por anos, emergem em grandes números assim que sentem a umidade no ar. E enquanto a vida renasce ao redor desses lagos, cientistas também se perguntam como essas mudanças temporárias podem influenciar os delicados ecossistemas da região. Essa reativação da vida no Saara abre espaço para uma questão ainda mais intrigante. Será que as espécies que habitam a região estão evoluindo para lidar melhor com essas condições imprevisíveis de um deserto que, de repente, se vê coberto de água? Com a formação desses lagos temporários, as dunas do Saara, que normalmente se movimentam constantemente a uma velocidade de até 15 metros por ano, passaram a se comportar de maneiras inesperadas. A areia do deserto é formada principalmente por partículas finas e soltas de quartzo, que são facilmente transportadas pelo vento, criando a famosa imagem das dunas ondulantes. No entanto, quando a água começa a infiltrar-se no solo, a umidade altera significativamente essa dinâmica. O processo de sedimentação acontece rapidamente, pois as partículas de areia, antes livres, se aglutinam, formando crostas superficiais que estabilizam temporariamente as dunas. Esse fenômeno é chamado de coesão úmida, uma condição rara em um ambiente como o Saara, onde a água é quase sempre ausente. Quando as chuvas se acumulam nas depressões entre as dunas, a água pode penetrar até alguns metros de profundidade, retardando o movimento natural da areia. Esse processo revela uma característica curiosa. As dunas que outrora se moviam constantemente parecem congeladas no tempo, criando pequenas bacias de água estática. Em algumas dessas bacias, a erosão da água cria pequenas falésias de areia endurecida, uma paisagem quase alienígena em meio ao maior deserto do mundo. As dunas, por sua vez, agem como reservatórios naturais, armazenando a água por mais tempo do que o esperado. Essa estabilização temporária também permite que os cientistas observem com mais precisão as camadas internas das dunas, revelando registros geológicos surpreendentes. Antigos leitos de rios e formações de minerais sedimentares aparecem, apontando para um passado em que o Saara era um ecossistema completamente diferente. Durante o chamado período úmido africano, que terminou há cerca de 5.000 anos, o Saara abrigava vastas savanas e rios permanentes. Agora, com essas chuvas recentes, parte dessa antiga história começa a ressurgir. Além disso, essa interação entre água e dunas traz uma outra curiosidade científica. Pesquisadores começaram a notar que a estabilização da areia muda a maneira como o vento se comporta sobre essas formações. O vento, que normalmente sopraria livremente pelas dunas, agora é redirecionado por essas barreiras temporárias criadas pela umidade, o que pode influenciar não só a formação de novas dunas, mas também o microclima da região. Com o redirecionamento do vento, há um aumento na concentração de poeira fina nas camadas superiores da atmosfera, um fator que pode impactar o clima em escala global, já que a poeira do Saara é conhecida por viajar grandes distâncias, chegando até a América do Sul e ao Caribe. E com tudo isso, outra questão surge: como essas mudanças nas dunas, impulsionadas pela água, poderiam influenciar o comportamento a longo prazo das tempestades de areia que frequentemente varrem a região? Enquanto as dunas do Saara são temporariamente estabilizadas pela umidade e os lagos efêmeros continuam a alterar a paisagem, outro fenômeno fascinante começa a emergir: a forma como esses corpos d'água impactam o clima local. O deserto, com suas temperaturas extremas e baixa umidade, cria um efeito térmico intenso, onde o calor durante o dia é rapidamente perdido à noite, resultando em uma oscilação de temperatura de até 40 graus Celsius em um único ciclo diário. Mas a presença desses lagos altera radicalmente essa dinâmica. A água, ao evaporar lentamente, cria uma camada de umidade no ar, diminuindo as temperaturas diurnas ao redor dos lagos e retardando a queda de temperatura à noite. Esse microclima úmido cria um contraste intrigante com as regiões secas circundantes, levando a fenômenos atmosféricos que afetam os ventos e até as formações de nuvens. O ar quente, ao se elevar sobre o deserto, encontra o ar mais frio gerado pela evaporação dos lagos, criando turbulências atmosféricas que podem gerar ventos mais fortes e até pequenas tempestades localizadas, algo praticamente inédito nessa região. O ciclo de evaporação e condensação torna-se uma espécie de motor climático em miniatura, alterando padrões que pareciam imutáveis.
Além disso, a formação desses lagos provoca uma reação em cadeia nas correntes de ar, influenciando os sistemas climáticos regionais. O Saara, conhecido por sua poeira fina, que é carregada pelo vento para além do Oceano Atlântico, pode ter seu papel nesse fenômeno modificado pela presença de novos corpos d'água. A evaporação da água contribui para a criação de partículas que servem como núcleos de condensação, facilitando a formação de nuvens em áreas que normalmente não veriam chuva. Esse processo, chamado de nucleação de nuvens, levanta uma questão intrigante. Será que a presença contínua desses lagos poderia aumentar a frequência de chuvas na região, desencadeando um ciclo de retroalimentação que traria mais água ao deserto? E enquanto esse novo microclima se desenrola, uma outra questão começa a surgir. Como essas mudanças climáticas locais influenciam a vida selvagem que se adapta tão rapidamente às condições instáveis do Saara? À medida que os lagos temporários modificam o microclima e afetam os padrões atmosféricos no Saara, a vida selvagem responde de maneiras que parecem desafiadoras para nossa compreensão das adaptações biológicas. Espécies que normalmente se escondem nas sombras da aridez, como répteis, anfíbios e pequenos mamíferos, emergem em busca das águas recém-formadas. Mas o que chama ainda mais atenção são as aves migratórias. O Saara sempre foi uma barreira colossal para essas aves, que cruzam o deserto em longas jornadas, muitas vezes esgotando suas reservas de energia no caminho. Com a aparição desses lagos, que oferecem água e alimento, elas encontram uma pausa inesperada em meio à travessia. Flamingos menores, normalmente vistos em grandes lagos salinos na África Oriental, foram avistados em bandos nos lagos do Saara, uma visão quase surreal. Essas aves dependem de grandes corpos de água para se alimentar de pequenos crustáceos, e a presença delas sugere que, por um breve momento, esses lagos temporários são capazes de sustentar ecossistemas inteiros, mesmo que de forma transitória. Mas e quanto às outras formas de vida que coexistem nesse novo ambiente? Insetos como libélulas, que normalmente não teriam uma chance de sobreviver nesse deserto escaldante, surgem em grandes quantidades, atraídos pelas águas e florescendo em seu ciclo de vida acelerado. Isso, por sua vez, atrai predadores, criando um efeito dominó na cadeia alimentar. A natureza, que sempre se ajusta às condições mais extremas, parece adaptar-se rapidamente a essa nova realidade, embora temporária. No entanto, o comportamento das espécies locais suscita uma questão importante. E quando esses lagos desaparecerem? Como essas adaptações rápidas moldarão o futuro das populações animais que agora dependem dessas condições inesperadas? Com o desaparecimento inevitável dos lagos temporários, a vida no Saara retorna ao seu ciclo extremo, mas os efeitos dessa água deixam marcas que vão além do visível. Conforme a evaporação prossegue, a salinidade nos corpos d'água restantes aumenta drasticamente. Este fenômeno de salinização resulta da concentração de sais dissolvidos à medida que a água evapora, criando lagos salinos que são ambientes inóspitos para a maioria das formas de vida. No entanto, algumas espécies adaptadas a essas condições, como certas algas e crustáceos halófilos, florescem em meio a essa nova adversidade. Esses organismos desempenham um papel vital ao atrair aves migratórias, como os flamingos, que se alimentam de tais crustáceos. Entretanto, o impacto da evaporação vai além da vida biológica. A perda de água altera a estrutura do solo, que volta a endurecer à medida que seca, tornando-se uma crosta mais rígida e quebradiça. Essa crosta é composta por minerais dissolvidos na água que ficaram para trás após a evaporação, criando uma superfície chamada de plano salino ou plaia. Esses planos salinos são reflexos brilhantes no deserto, que podem alterar a temperatura local ao refletir mais luz solar, criando um efeito de ilha de calor, que aumenta as temperaturas próximas e pode acelerar o ciclo de evaporação e secura. Mas o efeito mais intrigante é o impacto na geologia do deserto a longo prazo. A interação entre água, sedimentos e minerais no solo do Saara, durante esses eventos de precipitação temporária, pode contribuir para a formação de estruturas geológicas mais permanentes. Os minerais dissolvidos na água, como gesso e calcita, podem ser depositados e cimentados com o tempo, formando concreções naturais e pequenos afloramentos rochosos, que podem resistir à erosão das dunas por períodos muito mais longos. Essas mudanças no solo criam um novo desafio para a geomorfologia do deserto, onde o movimento constante das dunas
pode ser alterado, criando paisagens inesperadas e ainda mais dinâmicas. E enquanto esses processos geológicos se desenrolam, uma pergunta mais ampla surge. Se o clima global está mudando e tornando esses eventos mais frequentes, como o Saara, que uma vez foi um vasto oásis há milhares de anos, poderá evoluir nos próximos séculos?